Deuteronômio capítulo 34, nos diz a palavra de Deus: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram a Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Amém. Pode sentar. Como o tema central dessa festa é servir, e essa noite nós temos muitos obreiros aqui também, então eu resolvi unir os dois, o congresso e os obreiros, o servo e o servir. E nós temos aqui a figura do homem que a Bíblia trata muito como servo de Deus, Moisés. Depois na sua casa você lê com calma o capítulo 1 de Josué. Só no primeiro capítulo de Josué Deus cita Moisés 10 vezes. Deus vai dar uma tarefa para Josué e já começa logo deixando bem claro o nível de tarefa que ele tem pela frente. É deixando bem claro que ele está entrando em cena como uma dúvida e está saindo de cena um gigante. E Deus olha e avisa: meu servo Moisés está morto. Um lamento de Deus. E é interessante esse texto, eu gosto muito desse texto, pela forma como Moisés é retratado, o servo do Senhor. Moisés vive uma vida inteira servil. E na nossa língua portuguesa, depois você escreve a palavra servil e lê de trás para frente: livres. Só quando a gente serve a Deus é que a gente é livre. Moisés é um homem que vai ensinar essa lição. Um homem extraordinário. A Bíblia vai mostrar a história dele como uma das figuras humanas mais fantásticas da narrativa bíblica. Moisés é um homem que existe entre a tensão de dois mundos. De um lado, o sofisticado mundo da realeza egípcia, do outro lado, o sofrido mundo escravo dos hebreus. Ele tem o DNA escravo do hebreu e a pompa dos egípcios. Ele vem da crise hebraica, educado na maravilha egípcia da época. É um indivíduo que vive em estado de tensão. Moisés é complicado até de entender. Existe entre esses dois mundos. Os egípcios não gostavam muito do povo que estava sendo oprimidos por eles. Tanto que eles se referiam principalmente aos judeus como rapiru, que significa gente feita de pó, de terra. O indicativo de gente que trabalhava o dia inteiro no deserto, ficava marcado pela poeira do deserto. Era um termo pejorativo, uma brincadeira sem graça, de quem oprime para quem é oprimido. Esse aí é o povo coberto de pó. Aí vem o Salmo 103:14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. O que eles zombavam, Deus pegou como poesia. Servos que andam com Deus viram poesia na história. Eu quero fechar esse congresso aqui hoje com uma palavra diretamente ao seu coração. Vire um poema para Deus. Deixe Deus escrever sua história. Deixe Deus fechar sua história. Isso é que é tremendo desse texto. E a gente vai ver coisas extraordinárias aqui hoje. Moisés é um homem que vive num ambiente de conflitos terríveis, hostilidades. Ele é educado no Egito, e isso é importante lembrar. Moisés é um homem educado no Egito.
Só que na alma dele tem um chamado do infinito. É uma coisa incrível. Porque esse menino que vem trazido sobre as águas, tem uma coisa que me chama a atenção, Deus usa até a mitologia do Egito. A filha do faraó está tomando um banho no Nilo, que não era um banho comum, era um banho ritual, faz parte do culto. De repente ela vê a cestinha vindo, quando pega tem um menino dentro. Para ela, esse menino é um presente dos deuses, já cresce sob essa alcunha de o iluminado, aquele que vem como presente. O nome dele, Moisés, é tirado das águas. E aí, os incríveis malabarismos de Deus, ele vai parar para ser amamentado pela própria mãe. E os judeus têm uma coisa interessante, no amamentar dos filhos, eles costumam cantar canções hebraicas, e essas canções explicam a criação, explicam os patriarcas. Então Moisés é educado, mamando e aprendendo que ele está no Egito, mas não é egípcio, que ele é criado como filho de deuses, mas não passa de pó, que ele pode ser grande no Egito, mas é pequeno diante do Deus que o fez, cresce, tendo isso enraizado na alma. Só tem jovens cantando aqui hoje porque pais fizeram isso. Levantaram seus filhos enraizando na alma deles que eles são para a glória de Deus, são filhos de Deus, amados por Deus, andando com Deus, acreditando em Deus. Invista no seu filho. O que vai me chamar a atenção em Moisés é a forma como a vida dele vai se desenrolar. E eu quero mostrar algumas coisas aos irmãos. A primeira delas é que Moisés, a vida toda é talhada para servir e não para ser servido. O que é uma contradição monstruosa, uma vez que ele é educado como um príncipe do Egito, recebido como um grande homem. No mínimo, era para ele aprender a ser servido, mas ele vai aprender a servir. Na verdade, Moisés já entra na história vencendo uma contradição. Ele é educado para o trono, mas se torna servo. Nós estamos vivendo uma igreja hoje onde é o contrário. Nós somos educados por Deus para ser servos, mas estamos brigando por tronos. Somos educados por Jesus para servir os irmãos, mas estamos obcecados por fama, sucesso, celebridade e sermos vistos e servidos. Alguma coisa está errada na nossa vocação. Nosso chamado não é o quanto a gente aparece, brilha e recebe de aplauso, é o quanto a gente some e desaparece e Cristo aparece em nós. Importa que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Ele vence a contradição. E sabe o que é incrível? Quando Deus começa a trabalhar na mente dele, uma das primeiras coisas que faz é levar ele para o ambiente onde Deus trabalha seus servos. E não é no palco, é na sarça. Ele está um dia lá numa condição já completamente diferente, já não é príncipe, é escravo, fugitivo, com alcunha de assassino. E mesmo assim ele está ali cuidando de ovelhas do sogro, uma coisa, de repente uma ovelha sai. E ele vai atrás dela, quando chega vem um arbusto, a sarça. E o texto bíblico tem um detalhe que passa despercebido pela nossa leitura rápida de hoje. O texto não diz que a sarça não se consumia. Não é isso que está escrito. Está escrito aqui, a sarça, o fogo não consumia a sarça. É o contrário. É interessante isso. Ela não se consumia. Essa frase é tremenda. Foi isso que mexeu com a cabeça de Moisés. Moisés foi educado nas escolas egípcias. E na escola do Egito, uma das primeiras lições que se aprendia era de física. E eles acreditavam de uma forma espetacular que o fogo é um elemento devastador por natureza. E uma vez que o fogo se estabelece, destrói tudo, não sobra nada. O fogo era adorado com uma chama sagrada no Egito. E Moisés dá uma olhada e vê que aquela sarça, que é uma plantinha raquítica, que não cresce muito, não chama atenção, e o pior de tudo, é cheia de espinhos pequenos, milimétricos, que ficam debaixo da folha. O desavisado que não conhece pode até colocar a mão na folha. O duro é tirar, porque os espinhos estão embaixo. Você põe a mão com facilidade, mas para sair, só a graça de Deus. É um indicativo de Israel. Entrou para o Egito facilmente, mas para tirar de lá, só Deus. E ele começa a ver que o fogo vai para cima da sarça, mas não consome. E isso chamou a atenção de Moisés, porque mexeu com a teologia dele. Ele imaginou, não é possível. Aprendi que quando o fogo se estabelece, destrói tudo. Só que agora o fogo vem para cima da sarça e ela vence. Que luta desigual é essa? Como pode a sarça resistir à fúria do fogo e expor o fogo ao ridículo? Eu vou chegar mais perto para ver. No que dá um passo, a Bíblia coloca o motivo pelo qual a sarça não se consumia. Olha a voz saiu do meio da sarça. A sarça é o símbolo de Israel e da igreja ainda hoje. Todas as chamas, todas as fúrias tentam consumir, mas não destroem, porque a voz de Deus ainda está no meio. Se Deus ainda estiver no meio, a igreja prevalece, a nação prevalece. Se Deus está no meio dos servos, eles não morrem. Olha que coisa linda. A voz saiu do meio e a primeira coisa que diz, Moisés, chama pelo nome,
Tira a sandália dos teus pés. Os rabinos dizem que nós inventamos sapatos só para esconder a feiura dos pés. E segundo, para nos proteger das bactérias do solo. Nossa tentativa de não ser infectado pelo chão. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: quer andar comigo? Arranca a tua proteção. Entra no meu chão nu, correndo o risco de morrer. Vem para a minha realidade. Deixa eu te atingir, Moisés. Tem que tirar a sandália e entrar, irmãos. E aí vem o Deus, o único Deus da história que tem currículo. Eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Você não é um susto para mim, já conheço a tua ficha, a tua história e a tua genealogia. Eu te vi, Moisés, eu te guiei pelo rio, eu estava com a tua mãe te amamentando, eu sei quem você é. Sabe onde Deus se revela para Moisés? Na redenção do passado. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje: não interessa o seu passado. Não é porque alguém errou lá atrás que você vai dar errado hoje. Em Cristo você tem ficha limpa, nova história, nova chance, sarça para reescrever a vida. Qualquer um pode ser servo de Jesus nessa pegada. E o que me encanta em Moisés é essa forma que ele vai chegar perto de Deus. E Deus vai começar a conversar com ele, e por essas vias das conversas vai propor coisas extraordinárias. Moisés vai começar a ter uma nova visão. Daqui para frente a vida dele muda. Vida transformada, as atitudes também são transformadas. Quando ele tem um filho, já não põe nome de príncipe. Poderia ter colocado, mas coloca Gerson, peregrino em terra estranha. Não é nome de príncipe, é nome de andarilho. O mundo começa a fazer sentido por outra visão. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos: quem é servo de Jesus aprende a falar a língua de Jesus. E a língua de Jesus é língua de escravo, é língua de oprimido, é língua de gente que desce aqui para fazer diferença, que não vem para impor, mas para propor, que não força, convida, que não joga para baixo, mas levanta. É uma igreja que abençoa a partir da própria experiência que teve com Deus. Só não serve na igreja quem ainda não teve experiência com Deus. Se você teve uma experiência com Deus, você serve a Deus. Se você não teve, é dia de ter a sua experiência com Deus, para sair daqui servindo a Deus. Tem uma coisa que me chama a atenção. Ele vem com vida nova, novas metáforas. Ele chama o povo de dura cerviz, uma metáfora pastoral, não do trono. A linguagem dele muda, o jeito de viver muda, a postura muda, até a diferença dele. Vai fazer escola, vai investir num Josué, alguém do lado dele. Tem um provérbio antigo que diz que se a sua visão for para um ano, plante trigo. Se sua visão for para uma década, plante árvores. Mas se for para a eternidade, plante pessoas. Moisés começou a fazer isso, plantar gente. Investiu no Josué do lado, descobriu que tem alguém ao lado. Aí eu volto lá na primeira mensagem desse congresso: ninguém serve se não amar o irmão do lado, se não trabalhar com o irmão do lado, se não entender que esse irmão do lado faz diferença na minha caminhada. Eu não vivo sozinho, aqui não há espaço para 007 da fé. Quem age sozinho perde a vida. Nós precisamos do outro, você precisa do irmão. A Bíblia tem um que resolveu vencer sozinho e se deu mal: Sansão. É um indivíduo que só anda sozinho. Pode observar, nem quando casa consegue uma companheira. Sozinho a vida inteira. Aliás, quando o seu parente mais antigo, proeminente, Dan, o pai dele está no leito de morte, o pai olha para ele e fala: Dan vai ser como uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, fazendo o cavaleiro cair de costas. É exatamente isso que Sansão faz. Ele é da tribo de Dan, parece uma cobra, pica o povo dos filisteus e volta para sua toca, sempre sozinho. O tempo todo andarilho, sem ninguém, a vida inteira sozinho. Vai lá, faz uma coisa e volta. E ele tem a sensação de que ele domina tudo ao seu redor. Sansão é um indivíduo complicado, ao ponto dele chegar e dizer assim: vou sair como das outras vezes, usar o espírito, fazer uma coisa tremenda e voltar para a toca. E vem uma das frases mais tristes da Bíblia: ele não sabia que o espírito já tinha deixado. Pergunta de Deus para você hoje: você ainda sente que o Espírito está com você, ou ele já foi e você não viu? O Espírito de Deus é educado o suficiente para sair sem bater a porta. Será que o Espírito ainda está em você? Porque quando o Espírito está em nós, a gente procura gente, fica do lado de gente, trabalha com gente, cresce junto, porque precisa de alguém. Foi a primeira coisa que Jesus fez quando foi começar o ministério: cercou-se de iguais. Passou a noite toda orando e foi escolher discípulos. Escolheu um grupo complicado, difícil de lidar, mas gente que estava do lado, gente que estava com ele. Sabe o que nós precisamos hoje? Voltar a entender que preciso de gente, e gente complicada mesmo, porque é com esses que eu vou fazer diferença.
estava olhando esses dias, nesse capítulo mesmo, 13 de João, que é o capítulo tema aqui, tem uma coisa tremenda. Jesus faz uma oração no comecinho do capítulo 13, o texto diz que ele amou os seus até o fim, e de repente ele diz assim, ó, amo os que me destes no mundo. Depois, quando ele vai orar pelos discípulos, ele fala, Pai, te dou graça por esses discípulos que me deste no mundo. Mas ia dar onde? Marte, ele não estava no mundo, irmão? O que Jesus está fazendo é destruir a idealização. Ele não está imaginando discípulos tremendos que existem em outros lugares. Ele dá uma olhada para aqueles discípulos tortos e complicados e diz, são esses que o Senhor me deu? Obrigado por eles, é com eles que eu vou trabalhar. São os que me deste, é com eles que eu vou fazer. Com eles eu vou andar, com eles eu vou viver. Destrói o mito, a idealização. Primeira coisa que Deus faz com Moisés é destruir o mito, o ídolo, quebrar a ideia da prepotência, do orgulho, da autossuficiência. É dizer para ele que, embora ele tenha sido criado como príncipe, nasceu para ser servo. Sabe o que Jesus está dizendo para você aqui hoje? Por mais que essas teologias modernas digam que você é príncipe, a quarta pessoa da Trindade, esquece. Você é escravo de Jesus, chamado para ser filho de Jesus, para carregar a cruz no ombro e andar lado a lado com o irmão, glorificando a Deus, por ainda ser pequeno. É estranho, a gente vive numa igreja hoje, onde tem um dado momento assim que fica até difícil saber quem que é o servo de quem, é ou não é? Porque a gente vê Deus fazendo absolutamente tudo pelos irmãos, limpando até o chão para o irmão passar. É uma coisa esquisita, uma lógica de oprimir a Deus, de gente estendendo, apontando o dedo furioso para Deus, e dando ordens para Deus. Irmãos, Deus não recebe ordens, Deus aceita súplicas. Se Ele não for soberano sobre a nossa vida, a gente não serve. Mas se Ele for soberano sobre a nossa vida, a gente rasga os títulos de príncipes e aceita o de escravo de Jesus e fica abraçado com Ele até o final, adorando pelo privilégio de sermos achados filhos de Deus. Segunda coisa que eu quero olhar em Moisés, sabe o que é? Quando Moisés começa a andar, começa a crescer, começa a entender os problemas de um ministério difícil. E aqui eu falo principalmente a você que é obreiro, presta atenção nisso. Moisés conduz o povo para fora do Egito para ter a pior descoberta de todas. Descobrir que ele arrancou o povo do Egito, mas não conseguiu arrancar o Egito do povo. Onde o povo vai, lembra do Egito. O povo é capaz de agradecer pelos milagres de um falso Deus, mas não agradecer pelos milagres do Deus verdadeiro. O povo começa a dizer, no Egito a gente tinha muita coisa, os peixes do Nilo. Qualquer coisinha é sinal para o povo reclamar com Moisés. O povo reclama do cardápio, porque Deus manda maná, o povo não gosta, queria uma coisinha diferente. Reclama o tempo inteiro, pensa num povo difícil, é o povo de Israel. Não é à toa que na igreja de hoje a gente reclama também, somos o Israel de Deus. Sabe o que é mais incrível ainda? Moisés vai descobrir isso na garra, na raça, no meio da rua, andando com o povo. Quando ele está lá no monte, recebendo as leis de Deus, sabe o que o povo está fazendo embaixo? Um bezerro de ouro, lembrança dos mitos do Egito. É incrível quanto essas lembranças acompanham o povo. Até hoje a gente faz a mesma coisa. A gente ainda elege os nossos ídolos. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, não há um povo tão idólatra hoje quanto o povo evangélico. E os nossos ídolos são extremamente piores do que o da católica, porque lá são de gesso, barro e madeira. Aqui é de carne e osso. E eles usam o microfone e manipulam a mente do povo. E sabem fazer você chorar, arrepiam a tua alma, mas não transformam a vida. Causam impacto, mas não mudança. Deus está chamando uma igreja para mudar, não para impactar, porque impacto qualquer um faz. Como Deus precisa hoje mexer na nossa intimidade, a ponto da gente sair daqui dizendo, o Senhor é o Senhor, e eu sou servo, um pouco de pó, e preciso da tua graça para continuar a viver. É difícil, mas é sério. Moisés vai ter que aprender uma nova teologia à medida que anda. Morre toda uma geração no deserto, imagina. O que vai entrar na terra prometida é uma geração criança. Uma geração que aprendeu a sepultar no deserto Davi do Egito e suas marcas. Não é fácil fazer isso. Deixar lá atrás o que precisa ser deixado. Sabe o que é estranho hoje? Grande parte das pessoas que povoam as grandes igrejas estão tão acostumados ao movimento evangélico que ele simplesmente troca de religião. Ele vira um evangélico não praticante às vezes. É estranho isso. Faz parte do movimento e o culto às vezes é tão interessante que se você apertar um stand-by divino, o irmão funciona. Ele já sabe a hora de levantar, sentar, orar, virar para o irmão, tocar no outro, falar com o irmão, sentar. É ou não é? Tudo certinho, bonitinho. É uma espiritualidade robotizada, técnica, fria, rasa, sem coração.
De vez em quando acontece um negócio tremendo, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu aí hoje? Aí Deus falou, hoje eu dirigi. Tudo que Deus quer da gente é que a gente viva. Ele é Deus de vivos e não de mortos. É um Deus que vem para mexer e sacudir as bases e permitir que a gente saia daqui com uma outra visão da própria teologia de Deus. É tão importante isso que Deus refaz tudo na vida de Moisés. Ele tem que enfrentar a inconstância do povo. Você quer ver uma coisa tremenda? Lá em Números capítulo 20, o povo chega num lugar, está morrendo de sede, não tem água, e o povo já está acostumado. Olha para mim aqui, isso aqui é muito sério. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O povo chega para Moisés e começa a reclamar, Moisés, não tem água, a gente vai morrer de sede, a coisa está ficando difícil. Moisés vai consultar Deus, sabe o que Deus fala? Moisés, fala para a rocha. E olha o que Deus diz depois, para que eu me santifique diante do povo. Deus fez uma leitura terrível. Deus olhou e disse assim, alguma coisa está tomando de mim a visão do povo. Então eu quero que você fale para a rocha. Quando você falar, vai sair água e eu me santifico diante do povo. Mas Moisés, irado com a inconstância do povo, pega a vara e bate na rocha. Sai água, mata a sede do povo, mas impede Moisés de entrar na terra. Parece até que Deus é severo demais, mas não é. Porque nesse exato momento em que Moisés bate na rocha, ele legitima a técnica, a mágica, o milagre que o povo quer. E quando você faz isso, tira Deus do foco e assume para si a prerrogativa do Deus do momento. Até hoje isso funciona, tanto que quanto mais milagre tem, mais o povo vem, não por causa de Jesus, mas por causa do mágico, de quem usa a vara. Como é perigoso isso. Raciocina comigo, olha o povo. O povo chega e vê Moisés pegar aquela vara e jogar no chão, a vara vira uma serpente, ainda mata as serpentes do de Faraó, depois ele pega e ela vira a vara de novo, e o povo olhando para a vara. Depois ele chega, toca aquela vara no Nilo, por exemplo, depois toca no pó da terra, e tudo acontecendo, e o povo de olho naquela vara. Pensa comigo. Ele aponta para o mar abre. Chega do outro lado, Deus inventa controle remoto, ele aponta de novo, o mar fecha. E o povo olhando para a vara. O que você acha que o povo estava pensando? Porque povo é tudo igual, irmão. E judeu é profundamente místico. Você vai hoje em Israel, tem rua com o nome de astros do zodíaco. Tem judeu que se entrar por uma porta só sai por aquela. Eles são místicos. Tenho no mínimo quase certeza absoluta que já tinha uma mãe ou outra falando, filho, dá um toquinho na vara ali, filho. Pega uma lasquinha da vara, leva para dentro do quarto. Vamos usar essa vara, que essa vara é tremenda. Faz uma campanha de 7 dias da vara. Você ri, mas era para chorar, irmão. Sabe por quê? Porque hoje nós ainda fazemos a mesma coisa. Toca no meu paletó, eu vou passar o terno e você vai cair. Toca na minha gravata, leva para casa uma peninha de anjo, um pedacinho de alguma coisa que vem de Israel. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar coisa ruim. Místicos, mágicos, abobalhados da idiotização da fé. Deus está chamando a gente para um negócio mais sério, a coisa mais séria. Não é o que você coloca tatuado na alma, é o que existe na vida, é coração, é carne. É um Deus que usa você como templo, em quem o Espírito habita e mora corporalmente nele. Quantas igrejas estão fazendo uso da mágica? Aí o obreiro está aqui, ele abre uma congregação, a congregação não enche de jeito nenhum, e do lado dele vem um irmão, bota uma tenda gigante, faz mágica e o povo enche, e ele fica naquela tentação de copiar para poder ganhar gente. Esse é um dos grandes erros, medir o ministério pelo retorno da multidão. Massa te aplaude hoje, te mata amanhã sem dó nem piedade. Permaneça firme na verdade, porque é a verdade que faz um servo de Jesus. É a verdade que legitima o servo. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque estamos dando um jeito de mercadejar a verdade. Verdades que ferem, a gente dá um jeito de sair pela tangente, de não machucar. Irmãos que falam assim, olha, se a gente não fizer uma espécie de igreja mundo, o jovem não vem. Vem, se aqui tiver fogo, o jovem vem, porque ele queimado é transformado, se torna servo e muda o mundo. O que nós precisamos é de graça, irmãos. Uma igreja que tem graça, o mundo vem, o mundo sente o impacto, sente o chamado da graça, é irresistível. Ele vem porque aqui se encontra com a graça, e quem encontra com a graça muda de vida. Vai dizer que você não está sentindo nada aqui? É porque o Espírito Santo está aqui.
É porque a graça de Deus ainda pode chegar aqui e ser derramada sobre as nossas vidas. Ainda servimos o mesmo Deus de Moisés, Deus que chama servos, não astros. Deus não vai te dar um palco, Ele vai te dar um altar. Deus não vai te dar um pedestal, vai te dar uma sarça. Deus não vai calçar os teus pés com sandálias de ouro, Ele vai tirar a tua sandália para você pisar na sarça e sentir a glória. É diferente, o caminho é outro. Eu sinto que Deus quer fechar isso aqui de forma diferente essa noite. Para a gente sair daqui diferente, sacudidos pela palavra. Sabe o que eu acho incrível? Moisés vai aprender ele mesmo cada lição da graça que até hoje eu fico chocado. Por exemplo, chega um dado momento que a guerra está terrível, travada, e Deus chega para Moisés e faz uma coisa que é estranha até hoje para mim, é difícil entender isso. Deus olha para Moisés e fala, levanta as mãos, e Moisés está velho, e levanta as mãos, e enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo está vencendo. Só que Moisés é velho, começa a baixar a mão, o povo começa a morrer, parece um videogame de 5ª categoria, porque quem está morrendo lá embaixo é gente, não é? Deus está lá em cima, tranquilo, e Moisés é um velho com as mãos levantadas de forma complicada, começa a baixar, começa a sentir que é frágil, tem que precisar de ajuda, servo precisa de ajuda, aí chama alguém do lado para segurar a mão dele, olha que coisa tremenda. A lição que Deus está passando tanto para Moisés quanto para Israel é uma só. Olhem para Moisés. Ele é um homem velho, frágil, que não consegue sustentar as próprias mãos, porque a lei da gravidade é mais forte do que ele. Portanto, a vitória desta guerra não vem dele. Não vem dele estar com a mão para cima. Isso é só uma parábola. A vitória dele vem da graça. Olhem para onde a mão aponta, não para a mão que aponta. Olhem para cima. É dele que vem a vitória. É dele que vem a graça. É dele que vem o ilimitado. É dele que vem a força. Por mais extraordinário que a gente seja, a gente cansa. Eu vou deixar bem claro para você aqui hoje, você cansa, e se não cansar, você é estranho. E Deus chamou a gente para ser diferente, não esquisito. Não é? E tem gente que acha que ele não cansa nunca, ele não para nunca. 24 horas, ligado, plugado no 220 da fé. Ele é um multifuncional da igreja, faz de tudo, não para nunca. Aí perde a família, perde a esposa, perde os filhos, e joga a culpa na igreja. Não, irmão. A igreja é o contrário, nós precisamos aprender cada vez mais que não há como ser servos de Deus na excelência na igreja, se eu não for servo de Deus na excelência em casa, porque minha casa testifica do que eu sou aqui. É o contrário. Tem gente que é extraordinário na igreja, mas complicado no lar. Calvino chegou a dizer para os noivos, o pastor falou de noivos aqui, Calvino chegou a dizer para os noivos, fuja das noivas, que são anjos da igreja, mas demônios do lar. É um perigo. O que Deus está pedindo de nós aqui hoje é tão simples, que a gente volte a entender que os servos de Deus andam com Deus, e quem anda com Deus anda com gente que anda com Deus, e gente que anda com Deus faz Deus andar na história, e quem anda com Deus na história muda o mundo, muda a vida e muda a história. Você quer ver uma coisa tremenda? Moisés viveu uma dimensão de intimidade inigualável. Ele tem que aprender a intimidade com Deus porque ele é educado no Egito, e no Egito intimidade com Deus era uma coisa cafona, porque o Egito tinha infinidade de deuses. E ele agora é obrigado a acreditar num único Deus. Eles adoravam vários deuses que Deus vai quebrar um por um quando manda as pragas. E Moisés tem que se curvar. Toda vez que vem uma praga, não é só para Israel nem para o Egito, é também para Moisés. Ele tem que aprender que existe um Deus acima de todos os deuses que ele estudou um por um na escola. Existem deuses hoje infiltrados no meio. Um dos maiores deuses de hoje é a deusa mídia. Se já houve uma Idade Média, nós estamos na Idade Mídia. E na Idade Mídia tudo é complicado, tudo é feito pelo flash, pela ilusão, pelo brilho. A deusa mídia está em todos os lugares, seu altar é erigido em todos os lugares. A tal ponto que tem gente que não consegue mais nem sequer ficar na igreja sem que ele não resiste ao vício do Facebook. Engraçado que o Facebook, não estou dizendo que é pecado não, eu tenho, pode entrar lá que o meu pelo menos está tentando ser crente. Mas tem gente que ele vive tão obcecado por isso, que ele já não consegue nem no culto respirar, é ou não é? A todo momento, ele acha que quando ele for arrebatado, ele vai botar uma hashtag, fui. É um perigo. Eu quero que você saiba de uma coisa aqui, ó. Deus quer que a gente use as mídias para abençoar o mundo, mas sem ser escravo dela. Você já tem um dono, e o seu dono é Cristo, você é escravo de Cristo, e quem é escravo de Cristo não é dominado por essas coisas, ele vaza, passa por cima disso. Uma por uma das pragas vão destruindo os mitos do Egito.
Moisés vai ter que aprender a olhar nos olhos de Deus na questão do face a face, uma intimidade que concretiza na história, que conversa. Sabe o que é face a face para o judeu? É um hebraísmo, uma gíria judaica no sentido de conversa face a face, cara a cara, olho no olho. Um Deus que conversa com você na intimidade mais plena. Isso é tão tremendo na Bíblia que Deus procura isso. Deus, por exemplo, vai falar com Elias, ele fala: vou passar diante de você toda a minha beleza. É um Deus que procura esse tipo de intimidade. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar anos na igreja sem ter uma experiência com a intimidade de Deus. E o pior não é isso, o pior é que tem gente que por não ter a experiência, ele faz uma experiência mandrake, fake. A experiência da intimidade estranha, que é aquela coisa de mudar de voz, de tentar dar um jeito de impressionar os irmãos para dizer que tem intimidade com Deus. Esqueceram do Salmo 50, 21, pensavas tu que eu era teu igual? Tem gente que faz o choro sem lágrimas. Sabe qual que é o choro sem lágrima? É aquele que vem geralmente em momento de louvor, bota a mãozinha no peito, finge que está chorando 15 minutos ministrando sobre o já ministrado. É a redundância divina. E não sai dali nunca. E não chora de jeito nenhum, não desce uma lágrima. Intimidade com Deus é diferente. Sabe o que é intimidade? É mais ou menos como os casamentos que já passam da barreira dos 10 anos. Você convive com defeitos do outro. Quer ter intimidade com Deus? Saiba que Deus conhece os teus defeitos mais terríveis. Deus te vê nu. Deus sabe quem você é sem camadas e camadas de santidade plástica. Deus sabe quem eu sou atrás do terno. Porque isso aqui para Deus não impressiona. Deus sabe quem você é atrás das caras e bocas de igreja. Deus conhece a língua que você tem atrás das línguas estranhas. Deus conhece os passos que você dá antes de ir para a igreja. Deus conhece o que você nem sabe que existe, porque Ele é mais íntimo do que a própria noção que a gente tenha da intimidade. Davi, ele chega a dizer assim: se eu montar a minha cama lá no abismo, no oceano, o Senhor vai estar lá. Antes da palavra me chegar na boca, o Senhor já sabe. Tem graça orar, irmão? Já parou para pensar nisso? Para que orar se Deus já sabe? É tão interessante isso. E a gente às vezes acha mesmo que Deus não sabe. E fica até tentando lembrar Ele: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor me prometeu alguma coisa assim lá atrás? Deus fala: não prometi nada disso. Geralmente a gente faz isso no final do ano. Você já notou como que é no final do ano? No final do ano é o dia mundial da mentira cristã. A gente faz todo um monte de promessas e não cumpre nada ao longo do ano. É ou não é? Não sei aqui, mas no resto do Brasil é. Aí o cara chega, pega uma folha em branco, papel sulfite, por exemplo. Aí ele escreve em cima assim, no final do ano ele vai colocar lá, planos para 2015. Sabe como que é? E vai linkando. Quem não é casado, coloca lá, casar. Entre parênteses com a irmãzinha que não sabe. Né? Reformar a casa, trocar o carro, terminar a faculdade. Enche de planos e tudo nosso, nenhum de Deus. Chega no final, a gente pega uma régua, faz uma linha e diz para Deus: Deus, assina aqui, Senhor, ó, esses são os meus planos para o ano que vem. E cumpra. Porque eu vou passar o ano todinho orando por isso aqui, ó. E diz, jogando para o Senhor ainda: Senhor, lembra, Senhor? Deus fala: não lembro, não, foi você que escreveu. Sabe qual que é o nosso desafio, irmão? O desafio é você fazer a mesma coisa, igualzinho, só que com uma sutil alteração. É você pegar uma página em branco, escrever em cima dela planos para 2015, deixar ela toda em branco, fazer uma lista embaixo, assinar e entregar para Deus. Toma, Deus, o servo aqui sou eu, faz os planos, porque eu já assinei e eu vou cumprir a tua vontade, porque a tua vontade é melhor para mim do que os meus sonhos. É difícil intimidade com Deus. Intimidade com Deus tem a ver com passar por cima de nossas vontades mirabolantes, sonhos e delírios que a gente tem. É interessante quanto a maioria das pessoas, quando tem algum sonho na igreja, por exemplo, sempre sonha com massa, multidão, número, gente. Dificilmente a gente tem esse sonho com coisas pequenas. Porque a doença que invade o humano é essa doença que esbugalha o olho e faz o indivíduo querer enxergar tudo. O mais difícil é enxergar aqui dentro. Você quer ver uma coisa tremenda de Moisés? Um dia Deus chega para Moisés e fala: Moisés, põe a mão no teu peito. Aí Moisés faz isso aqui, coloca a mão no peito e Deus fala: agora tira. Quando ele tira, imagina o susto, branca de lepra. E a lepra tinha todos os estigmas terríveis da época. Eu fico imaginando o susto que Moisés tomou. Quando viu a mão branca de lepra, deve ter paralisado, fugiu todo o sangue do corpo.
Aí Deus olha para ele e fala: calma, Moisés, bota a mão no peito de novo. E ele vem assim, coloca a mão no peito. Aí Deus fala: agora tira. Quando ele tira, a mão está novinha em folha. Ele deu glória a Deus? Não sei, mas eu teria ficado com medo imenso. Porque onde é que essa lepra foi parar, irmão? Guardou tudo aqui, ó. Você é um depósito de lepra. E lepra na Bíblia é símbolo do pecado. E o pecado pesa, machuca, rasga, fere, sangra. Deus está dizendo para Moisés: dependa de mim, Moisés. Porque enquanto você depender de mim, eu tenho controle da lepra. No dia que você sair fora, ela alastra, vaza, te atinge e te mata. Fica comigo, porque comigo você tem cura. Comigo você tem alívio. Comigo você tem graça. Fica em mim, Moisés. Se você quer servo de Jesus, fica nele. Quer ser servo de Jesus? Permaneça nele. Irmão, sabe qual é a coisa mais difícil de estar aqui hoje? Porque nesse exato momento eu me transformo na pessoa mais perigosa dessa igreja. Eu posso manipular a sua mente. Eu posso me sentir o máximo. A coisa mais legal que existe é depois do culto, quando os irmãos dão tapinhas nas costas. Esse negócio é tão bom que é capaz de seduzir. É um perigo. A pessoa mais perigosa nesse templo agora sou eu. Eu posso me tornar nesse exato momento um monstro que eu estou tentando combater. Um demônio disfarçado de igreja. Se a graça de Jesus não sustentar isso aqui, ó, você está diante de uma miséria. Se não é a graça, eu me demonizo, vampirizo. Se não é a graça de Deus, eu estou longe de tudo. Mas é por causa da graça que desaparece esse ser aqui, e você consegue enxergar a glória de Deus, e o Espírito consegue tocar a tua vida, e fazer você se levantar e querer ser servo. Sem intimidade com Deus, a gente está morto. Para fechar, presta atenção nisso aqui, olha que coisa tremenda. Eu gosto muito de focar nos últimos passos, a beleza dos últimos momentos da vida de Moisés, que é a vida dedicada ao do servo. Deuteronômio termina com um tributo, eu fiz questão de ler esse tributo. Olha o que a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel homem algum como Moisés, a quem Deus fala face a face. Eu fico imaginando essa cena aqui, ó. Deus chega para Moisés e manda ele subir no monte. Tem um povo cantando nas igrejas, eles costumam cantar assim: quem tem promessa não morre. Conhece? Ninguém pode cantar isso para Moisés, porque Moisés tem a promessa de morrer. Imagina, Deus chega para Moisés e fala: sobe no monte, porque ali morrerás. Como é que você subiria? Pensa. Deus avisa para você: está vendo aquele monte? Sobe lá que você vai morrer lá em cima. Você ia correndo? Ia dar uma volta imensa no monte, é ou não é? Cada passo de Moisés é um a menos. Pensa nisso. Lá vai ele, provavelmente levando aquela varinha. Cada passo é um a menos. Quando ele chega lá em cima, que respira, ele dá uma olhada e Deus faz uma espécie de Google Maps com ele. Mostra toda a terra, de ponta a ponta. Tudo. O coração do velho Moisés quase sai pela boca. É real a promessa. Ele está a passos dela. Ela é ao alcance do olho. Existe a terra que Deus prometeu. Aí sabe o que Deus fala para ele? Você não vai cruzar o rio. Você vai morrer aqui, Moisés. Vai ficar aqui. Ele não podia ter entrado na terra só por uma semaninha, irmão? Só para fazer um congresso? Não, fala a verdade. Deus não podia ter aberto uma exceçãozinha. Moisés, entra aí, faz uma campanha de 7 dias, beleza. Depois você sente a terra e morre. É ou não é? Só que Deus avisou para ele lá atrás: Moisés, você feriu a rocha, você legitimou o uso da técnica, me tirou do centro, assumiu todas as prerrogativas de milagreiro, me tirou do centro da adoração do povo. Só que Deus não é injusto. No mesmo capítulo 13 de João, versículo 7, Deus fala para Pedro, Jesus fala para Pedro: Pedro, o que eu faço você não sabe agora, mas você vai entender lá na frente. Moisés morre ali, irmãos. Olha para mim aqui, ó. Como um profeta, Moisés entregou toda a mensagem de Deus ao povo sem contradizer nem diminuir. Como um sacerdote, ele representou o povo diante de Deus com todo o amor possível. Mas como servo, sai de cena no monte, para que na entrada da terra toda a glória seja só a Deus, porque só Ele é digno de adoração, de maravilha, de gratidão, de louvor e de honra. Se você é servo, vai sair de cena, porque toda adoração é só exclusiva de Jesus. Está aí o maior desafio do servo: sair de cena. Sai de cena no monte. E como Deus não é injusto, os séculos passam. Só que a Bíblia, escute o que eu vou te dizer: Deus não tem passado, presente e futuro, porque isso é criado por nós.
Nós criamos divisão do tempo, criamos o passado com base na memória e projetamos o futuro com base na imaginação, mas tudo que de fato temos é o presente, é o hoje, que se evapora numa incrível velocidade. Deus não, vive num eterno presente. Agora olha que tremendo. A Bíblia diz que os séculos passam, o próprio Deus resolve descer e andar, aí escolhe um monte que geograficamente fica bem no centro da terra prometida. Jesus sobe lá, se transfigura. Quem é que aparece conversando com ele face a face? Moisés. É o final do Deuteronômio, a quem eu falo face a face. Moisés conversando com Deus na terra onde ele sempre sonhou estar, só que numa dimensão inimaginavelmente superior, porque Deus não frustra seus servos, Deus os honra na história, para que o nome de Jesus seja glorificado neles e através deles. Aparece Moisés lá em pé na terra, só que conversando com Jesus face a face. Irmãos, deixa o Espírito Santo fechar esse congresso conversando com você cara a cara, olhando nos teus olhos, na intimidade da fé. Será que você consegue olhar para Jesus hoje, conversar com Ele numa intimidade profunda? Gente que conhece, que olha para Jesus, que entende Ele, que tenta conversar com Ele nessa intimidade, nesse nível. Como é tremendo isso, intimidade de servo, de gente que sabe que Jesus está aqui, que é verdade, que eu não preciso criar emocionalismos e técnicas para você sentir Jesus, porque quem é servo sabe que Ele está aqui, consegue percebê-lo, sentir sua presença, está perto dele, e é irresistível. Você tem vontade de pular nele, de ficar com ele, de nunca mais sair de perto dele. Se coloca de pé, por favor. Quero fazer uma oração com você agora, diferente de tudo que você já fez. Uma oração onde você possa conversar com Jesus do ponto de vista do escravo, aquele que chega para o seu mestre com submissão total, absoluta e restrita. Gente que sabe que Jesus é o Senhor da sua vida e que fora dele não há salvação, não existe outro. Quer ver uma coisa tremenda? Quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega ele, é um bebezinho, e faz uma oração que até hoje mexe comigo. Ele diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha o que ele está dizendo: pode fechar os meus olhos, já viram Cristo, não precisam ver mais nada, fecha, eu já vi o que tinha para ver. Olhe para Jesus hoje, fixe o olhar em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Às vezes eu me espanto em olhar nas igrejas e perceber pessoas que já não se encantam com Jesus. Se Jesus não for suficiente para encantar você, nada mais será, porque o que passa disso é ilusão, sensações. C.S. Lewis escreveu sobre sensações, uma coisa que eu achei extraordinária. Ele disse que o diabo é mestre em causar em nós sensações que nos afastam de Cristo. E ele escrevendo sobre isso, ele disse: um dia alguém vai pedir para você orar por ele, você vai impor as mãos sobre a pessoa, e o inimigo, que é sagaz, vai causar na sua mão uma sensação de formigamento, e na cabeça da pessoa uma sensação de aquecimento. Quando você falar amém, a pessoa vai dizer: pastor, eu senti um calor. E você fala: eu senti a mão formigar. E você olha para a sua mão e fala: acho que minha mão é tremenda mesmo, eu sou o cara da mão santa. No outro dia faz um cartão com a mãozinha desenhada, um foguinho saindo da mão, e espalha por aí, faz agenda: o pastor da mão santa, o homem que põe a mão e o fogo sai, e o câncer pula fora, o doutor Fritz da glória. E com isso você legitima o uso da técnica, bate na rocha, tira Deus do foco. Cuidado com sensações. A igreja não é ambiente de sensações, não é ambiente de arrepio. Arrepio, se você tirar a camisa e sair lá fora, sente, irmão. Aqui é diferente, é de experiência que muda. É de uma experiência que quando vem em você completamente transforma tudo. Não dá mais para viver sem essa experiência. É experimentar um Jesus que você nunca mais vai abrir mão dele, porque ele marca a tua vida de uma forma que você não imagina viver sem aquele olhar, sem aquela glória. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, hoje é dia de você ter.
Feche esse congresso tendo uma experiência com Jesus a tal ponto de você sair daqui sendo servo de Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ele precisa dele em todo o tempo, em todo momento. Fica firme com Jesus. Em todo tempo. Em todo momento. Para sempre. Como é bom quando a gente percebe que Jesus está entre nós. Como é bom saber que Jesus está aqui, que Ele veio. Porque afinal de contas o culto é para Ele. E se o culto é para Ele, então você está feliz porque Ele está aqui. O ideal é que esse culto seja só dEle, só dEle, só dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Queria que por um minuto você adorasse só Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que está acima de tudo, de todos, alfa e ômega, princípio e fim. Nele estão as fontes da vida, nele tudo subsiste, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor, nele nos movemos e existimos. Somente a Cristo toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, só Jesus, só Ele é digno. Ele é o único Deus da história que vem para andar com gente pequena. Estava lendo uma coisa esses dias que mexeu muito comigo. Quando você vai olhar nos reinos do mundo, olha que coisa tremenda. Os reinos do mundo, todos eles gostam de ostentar a figura de algum animal sempre predador. Estados Unidos usa a figura da águia. Você vê que na Inglaterra tem a figura do leão. Outros usam o tigre, sempre um animal predador. O único reino que não usa um animal predador é o reino de Deus. Aqui a figura é de cordeiro e morto. Só aqui funciona isso. Porque a lógica aqui não é arrancar a vida de ninguém, é dar a nossa. Porque quando a gente faz isso, serve o outro. E quando serve o outro, está servindo a Cristo, o servo por excelência, aquele que nos amou e deu a sua vida em resgate por nós. Feche os seus olhos, comece a fazer sua oração nesse momento. Ore ao Senhor, ore a Cristo, ore a Jesus. Ah, Deus soberano, fiel e verdadeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda chama servos. Servos e servos. Ah, Deus, livra-nos da tentação de sermos príncipes grandes, mas sem a Tua presença. Aqui ninguém é grande, aqui todo mundo é pequeno, frágil, precisando de Ti. Crianças do reino que carecem de colo de pai. Essas moças são filhas amadas do Pai. Esses moços são filhos amados do Pai. Somos os Teus servos. O Senhor é nosso dono, é nosso supremo Senhor, aquele que vem, aquele que olha para nós. Ah, Jesus, sejas recebido e entronizado no nosso coração. Não deixa que tentemos preencher o vazio da alma com os paliativos. Não deixa que tentemos preencher o vazio da alma com os analgésicos espirituais de hoje. Facilidades que tentam roubar a Tua glória. Leva-nos para a sarça, Senhor. Ah, Senhor, nós cantamos aqui que somos para sempre Teus, para sempre Teus. Livra-nos da distração que o mundo joga nos nossos olhos. Somos para sempre Teus. Ah, Espírito que se move aqui hoje, quebra o nosso coração, tira as arestas, as pontas perigosas, as camadas e camadas de religiosidade, de coisas que impedem a Tua glória, Pai, de agir na intimidade profunda. Vai até a divisão da alma e do espírito, Pai, entra nas juntas e medulas. Coloca um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor a Deus. Reescreve a nossa história, fecha a nossa história dizendo: aqui tem um homem e uma mulher a quem eu falo face a face, converso olho no olho. Ah, Espírito Santo,
Espírito Santo, a casa é tua, o congresso é teu, a igreja é tua. Ah, Senhor, aqui tudo te pertence, a glória é tua. Eu só tenho palavras de gratidão, Pai, só de gratidão a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.